Galera, boa noite. Estamos aí quarta-feira na gravação desse vídeo, 12 de junho de 2024, né? Amanhã feriado aqui na minha cidade, né? Dia 13, dia de Santo Antônio, né? Padroeiro de Juiz de Fora, né? Enfim, estamos aí, gente. Vamos lá. iOS 18, lançado pela WWDC, né? O primeiro beta antes de ontem, dia 10, certo? Na segunda-feira, às 2 da tarde. Aí, gente, eu falei ontem, certo? Eu já dei todo o meu parecer sobre o iOS 18. Gostei bastante. Quando eu comprar o meu iPad esse ano, eu vou botar ele para o iOS 18. Não quero nem saber de jailbreak iOS 17 esse ano, não. Eu vou ficar um ano sem jailbreak para esperando o jailbreak da iOS 18 junto com a galera, certo? E, gente, vamos lá. Os aparelhos compatíveis, saiu a lista hoje no site do Santalab. Só que eu resolvi fazer esse vídeo, certo? Porque tem uma galera aí que fica perdida na lista e fala assim: ah, não entendi a lista, Ítalo, não sei. Então, gente, prestem bastante atenção que eu vou falar todos os aparelhos compatíveis e não compatíveis, certo, gente, com o iOS 18. Vamos lá, iPhones, nenhum iPhone, certo, ficou de fora. Todos os iPhones que receberam o iOS 17 no ano passado, este ano serão todos compatíveis com o iOS 18. Sim, nenhum iPhone ficou de fora, certo? Então são eles, iPhone de SE, certo? Os iPhone SE, quem tem de segunda e terceira geração são compatíveis com o iOS 18, certo? iPhones da classe X, o XR, o XS e o XS Max, certo? O X não tem iOS 18, como também acho que não teve iOS 17, se eu não estou falando besteira, certo? iPhone XR, XS e XS Max, certo? Nas classes dos iPhones 11, todos são compatíveis com iOS 18 também. Quais são eles? iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, certo? A mesma coisa também nas famílias dos iPhone 12, 13, 14 e 15. Todos esses aparelhos são compatíveis com a iOS 18. São eles iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Todos esses que eu falei, gente, são compatíveis com o iOS 18, certo, gente? Vocês podem aí baixar o certificado beta da Apple aí, quem quiser, e subir lá por o beta do iOS 18, certo, gente? Agora vamos para os iPads. Gente, 3 iPads ficaram fora do iOS 18, porque já eu falo, né? Os que têm compatibilidade no momento com o iOS 18 são iPad mini 5ª geração e 6ª geração, certo? E depois os iPads comuns, iPad 7ª geração, 8ª geração, 9ª geração e 10ª geração. Aí os iPads Air, certo? De 3ª, 4ª e 5ª geração. Aí tem também os iPad Air de 11 polegadas e 13 polegadas, que são o chip, né? Ou SoC, como a galera fala, que é o M2, certo? Esses são compatíveis. Tem também os iPad Pro de 12,9 polegadas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª gerações, certo? E os iPad Pro de 11 polegadas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª geração e o novo iPad Pro 11 polegadas que a Apple vai lançar esse ano, que é chip M4. Todos esses serão compatíveis, certo, gente, com o iOS 18. Agora, os iPads que ficaram fora do iOS 18. Como eu falei, iPhone não ficou nenhum. Todos que receberam iOS 17 têm compatibilidade com o iOS 18. Agora, os iPads que ficaram fora, gente, iPad Pro 10,5 polegadas, certo? Esse aqui não fala geração, porque deve ter só ele, certo? De 10,5 polegadas. Então, iPad Pro 10,5 polegadas. Quem tem não recebe mais iOS 18 nesse camarada, morreu no iOS 17, certo? O iPad Pro 12,9 polegadas de 2ª geração, certo? E também o iPad comum, o iPad 6, certo? Que é o iPad de 6ª geração, que era o familiar com o meu iPad 5. O porquê que esses iPads morreram, gente? O primeiro,
certo? Falar do iPad 6, ele nem era para ter tido o iOS 17, ele era para ter morrido no iOS 17, no iOS 16, junto com o meu iPad 5 aqui. Lembra que eu falei, gente? Por causa que a diferença entre o iPad 6 e o 5 era apenas que no 5 não tinha total compatibilidade com o Apple Pencil, que é a caneta da Apple, e o 6 tinha, certo? Total compatibilidade. Mas aí acho que foi um agrado da Apple, né? Beneficiar os donos de iPad 6, né? Ele por ser um ano mais novo, certo? Do que o iPad 5. Aí deixaram o iPad 6 ir para o iOS 17 e mataram o meu no iOS 16, que é o iPad 5. Agora o 6 não foi para o iOS 18, mas tem um outro porém, né, que eu já vou falar. Assim como também o iPad Pro 10,5 polegadas e o 12,9 polegadas de segunda geração, o iPad 6 ele tem uma diferença entre todos os outros. Do iPad 7, certo, que teve compatibilidade com o iOS 18, gente, ele tem 3 GB de memória RAM. Já o iPad 6, ele tem apenas 2 GB de memória RAM. Aí, segundo a Apple, esses três camaradas ficaram de fora. iPad Pro 10,5 polegadas, iPad Pro 12,9 polegadas segunda geração e o iPad 6, eles ficariam engasgando com o iOS 18, que o iOS 18 ele requer no mínimo 3 GB de memória RAM para poder executar. E esses três camaradas, eles tinham apenas 2 GB, certo, gente? Por isso eles não foram para frente. Então, gente, resumindo mais uma vez para quem não entendeu ainda, todos os aparelhos que tiveram no iOS 17 são compatíveis com o atual iOS 18. Apenas não é compatível para o iPad Pro 10,5 polegadas, o iPad Pro 12,9 polegadas segunda geração e o iPad 6. Tirando esses três, todos os outros que receberam o iOS 17, parabéns, vocês foram contemplados com o iOS 18. Certo, gente? E aí, se vale a pena atualizar ou não, veja meu vídeo de ontem, que eu falei bem especificadinho o que eu acho sobre cada versão. E estamos aí, gente. Abraços a todos e até a próxima, se Deus quiser.